E a experiência de ser humano, ela envolve, é um combo que vem junto um monte de coisas, um monte de experiências, mas que a morte, o fim, está ali junto. E não tem como eu descolar isso da minha experiência. Salve, salve, viajantes! Eu sou Yara Nico, psicóloga, psiconauta e perguntadeira que sou. Vem com a gente nessa expedição, onde cada parada revela uma nova perspectiva sobre os muitos e misteriosos mundos dos estados expandidos de consciência. A nave Entre Mundos está pronta para decolar. Apertem os cintos e boa viagem. Esteja você em que mundo estiver. Antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar que Entre Mundos agora tem uma campanha de financiamento no Catarse e que com apenas R$10 por mês você já ajuda muito. Esse valor é para sustentar os custos de produção do podcast e garantir que ele continue vivo e crescendo. A gente pensou em recompensas bem legais, como participação em encontros online exclusivos com entrevistados desse podcast. É uma chance de vocês também virarem perguntadeiros e trazerem as questões do coração. Tem desconto em cursos e outras surpresas que a gente está preparando. É só acessar o link que está na descrição desse episódio. Apoia lá e bora junto nessa expedição. Salve, salve, tripulação de Entre Mundos! Hoje, nossa expedição vai ser por um território fronteiriço entre a vida e a morte. Eu convidei para conversar comigo sobre cuidados paliativos e terapias psicodélicas a Ana Cláudia Mesquita Garcia. A Ana é enfermeira e docente na Escola de Enfermagem, na pós-graduação em enfermagem, da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais, onde ela também coordena a Liga Interdisciplinar em Cuidados Paliativos. A Ana é uma pesquisadora com 2 pós-doutorados em saúde e tem vários artigos publicados sobre cuidados paliativos, espiritualidade, saúde, práticas integrativas e complementares. E uma das áreas que ela pesquisa é o potencial de terapias psicodélicas no manejo de sintomas angustiantes em pessoas com doenças graves. Ana, querida, muito obrigada por ter aberto um tempo para vir conversar com a gente num só episódio sobre 2 grandes tabus, morte e psicodélicos. Bem-vinda a essa nave. Sou eu quem agradece pelo convite, Yara. Para mim é um prazer participar da sua iniciativa, do Entre Mundos, e para discutir, para conversar, né, sobre esses 2 temas que eu tenho um interesse pessoal e acabei trazendo para o âmbito profissional, né? Então, muito obrigada por me receber. Ai, que alegria te ter aqui, querida. Antes de te perguntar mais profundamente sobre, né, como são as pesquisas com terapias psicodélicas para cuidados paliativos, queria que você contasse brevemente para a gente qual é a natureza da sua pesquisa, das suas pesquisas sobre esse tema. Como são essas pesquisas que você vem fazendo? Certo. Então, a minha área de pesquisa principal é a área dos cuidados paliativos. É um tema que eu tenho estudado desde a graduação, na verdade. Então, na graduação do curso de enfermagem, eu iniciei o contato com a pesquisa por meio da iniciação científica, né, que são projetos de pesquisa científica realizados por alunos de graduação, sob a orientação de professores, de docentes. E eu iniciei, então, a minha primeira iniciação científica na temática de espiritualidade em saúde, que, né, era um tema que me atraía e me atrai muito ainda, né? Eu tenho um interesse muito grande por essa temática da espiritualidade. E por meio da espiritualidade, no contexto das doenças graves, que era a proposta desse primeiro projeto, eu acabei caindo na temática dos cuidados paliativos, né? A espiritualidade, ela é um dos pilares, pensando na abordagem holística, integral do sofrimento humano. Então, a espiritualidade e o cuidado espiritual é algo muito presente no cuidado paliativo. Bom, então,
comecei a me aproximar da temática do cuidado paliativo dessa forma, ainda na graduação, me apaixonei pela área, e é a área que eu tenho seguido desde então, tanto depois na pós-graduação, e atualmente como docente, né, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu desenvolvo todas elas relacionadas aos cuidados paliativos. E aí, o interesse pelas terapias assistidas por psicodélicos, mais especificamente, né, pelo potencial terapêutico dessas terapias no contexto da saúde, nasce também, para mim, vinculado ao contexto do cuidado paliativo. Acho que no decorrer da nossa conversa eu vou poder falar um pouco melhor sobre isso, mas no cuidado paliativo nós partimos muito do conceito do cuidado, do alívio do sofrimento, pensando no conceito de dor total ou de sofrimento total. Né? Uma pessoa, quando ela passa por uma experiência de doença grave, a dor que ela sente, o sofrimento que ela experiencia, não é somente físico, é físico também, obviamente, mas para além do âmbito biológico, né, a pessoa sofre também na sua dimensão psicológica, emocional, espiritual, social, e principalmente pensando na dimensão espiritual, na dimensão existencial, a literatura traz para a gente que as abordagens terapêuticas nesses campos ainda são pouco estudadas, ainda são escassas, e as terapias assistidas por psicodélicos, elas vêm trazendo, então, uma possibilidade do aumento das possibilidades terapêuticas, principalmente nesses dois campos, nessas dimensões, né, do cuidado psicológico e do cuidado espiritual e existencial. Então, assistindo um documentário da Netflix, há alguns anos atrás, que tratava sobre a questão dos psicodélicos, alguns dos entrevistados nesse documentário eram pesquisadores que estavam justamente estudando, desenvolvendo estudos experimentais, ensaios clínicos a respeito da aplicação dessas terapias em pessoas com doenças graves. E eles relataram, então, resultados bastante positivos, bastante promissores, principalmente nesse aspecto, né, do controle do sofrimento espiritual, do controle do sofrimento existencial, do controle do sofrimento psicológico. E aí eu achei aquilo extremamente interessante e desde então comecei a pesquisar e me aproximar da temática. E te ouvindo falar, acho que isso também fica aqui, para quem nos ouve, como um retrato do momento histórico que a gente está, ainda muito pioneiro na retomada das pesquisas com psicodélicos, né, no mundo e no Brasil, enfim, ainda que a gente tenha toda uma potência aqui na pesquisa psicodélica, acho que por várias razões, né, algumas áreas ainda, a gente ainda não encampou completamente, acho que uma das áreas que estão aí para, né, precisando de mais desenvolvimento de pesquisa é essa área, que curiosamente, né, quando eu falei assim, um momento pioneiro que estamos, é curioso até eu dizer isso, porque acho que uma das coisas que importantes de serem ditas e que a gente, imagino, vai conversar hoje, né, é que é pioneiro e não é, no sentido que na primeira onda das pesquisas clínicas com psicodélicos, na década de 50, 60, até meados de 70, né, muitas pesquisas com psicodélicos foram realizadas e uma das áreas mais fortes, potentes, promissoras, principais, era a área de cuidados paliativos, com muita evidência clínica importante. E aí, pelas razões que a gente já sabe, né, as pesquisas foram proibidas e agora, na retomada dessas pesquisas, chamada Renascimento Psicodélico, essa também tem sido uma área importante, né, de pesquisa lá fora. Espero que logo, logo o Brasil possa, então, chegar junto na produção desse conhecimento, que não é tão pioneiro assim, né? Então, queria começar te perguntando, Ana, o que a gente já sabe nessa síntese de conhecimento que você tem propriedade, né? Para quem nos ouve, o que a gente tem de pesquisa importante na atualidade, no chamado renascimento psicodélico? Queria primeiro que a gente olhasse um pouco para isso, né? São dados promissores, dados que vêm impactando, inclusive, algumas decisões de regulamentação, de acesso a esse tipo de cuidado em alguns países, né? E depois a gente pode
queria vasculhar também o que foi feito na primeira onda, porque acho que tem tesouros lá que podem nos guiar nesse momento. Mas, primeiro, olhando para a atualidade, o que tem de importante em termos de pesquisa e de resultado nessa área? Então, pensando especificamente no momento atual, um dos primeiros, se não o primeiro estudo que nós temos publicado, né, nessa fase, nesse período da segunda onda, é um estudo publicado em 2011, liderado pelo Dr. Grobe, e a equipe de pesquisa, a equipe de pesquisadores investigou, então, o potencial da psilocibina no controle. Primeiro, eles avaliaram, né, perfil de segurança da substância, mas também avaliaram o potencial da psilocibina para o manejo da ansiedade de pacientes com câncer. E fora a ansiedade, né, a ansiedade foi ali um desfecho primário, né, o resultado principal a ser avaliado, mas eles avaliaram outras variáveis também, todas relacionadas tanto ao aspecto psicológico como ao aspecto espiritual. E aí, desde então, os demais estudos da segunda onda têm seguido mais ou menos essa mesma linha. Então, a maior parte dos estudos sempre, né, realizados com psilocibina, a grande maioria, em pessoas com doenças graves. A maior parte dos participantes acaba sendo pacientes com câncer, né? Apesar de que há estudos também que envolvem pessoas com outras condições graves, mas principalmente o câncer. E uma outra característica dos estudos da segunda onda, como eu disse, além de se manter no estudo da psilocibina em pessoas com câncer, principalmente, mas a continuidade da investigação do potencial terapêutico dessas substâncias para o controle, para o manejo, né, do sofrimento psicológico e espiritual. Eu queria te ouvir falar um pouco, Ana, dos resultados quantitativos, assim, da redução de sintomas de depressão, de ansiedade, nesses estudos com psilocibina, porque são, ainda que com um número pequeno, né, estudos, mas são estudos com rigor metodológico muito alto e com resultados bastante promissores e impactantes, né, porque como você disse, né, dentro das terapêuticas disponíveis para cuidar do manejo de dor existencial e espiritual, a gente tem uma escassez enorme, né, a gente tem terapias para cuidar de dor física, né, no final da vida, mas a gente tem ainda muito poucos recursos para cuidar de manejo de dor psicológica, existencial e espiritual. E aí, quando eu leio esses estudos com psilocibina, em que, em geral, é uma dose, é uma sessão, né, com psilocibina, que produz resultados impressionantes de redução de depressão e de ansiedade. É claro que daqui a pouco a gente vai falar melhor aí da estrutura, né? Existem sessões de preparação, existem sessões de integração, e acho que tem todo um modo de fazer isso com especificidades dentro desse território dos cuidados paliativos, mas, enfim, é uma sessão, em termos da sessão medicamentosa, é uma única sessão produzindo resultados muito impressionantes que nenhum outro medicamento, até onde a gente conhece, né? Nenhuma outra classe de medicamento, a não ser medicinas psicodélicas, tem o potencial de produzir. Então, queria que você falasse um pouquinho desses resultados, assim. Sim. Eu tenho um compilado aqui desses estudos da segunda onda, né? Então, como eu disse, o primeiro que começa em 2011 e o mais recente, pelo menos que eu tive acesso até o momento, é publicado agora em 2025, né? Mas a maior parte deles, como eu disse, com o uso da psilocibina, e realmente isso que você colocou, são poucos os estudos que usam mais de uma sessão de dosagem, né? Normalmente é uma sessão da substância, e aí eu vou dar um enfoque aqui para os desfechos secundários, pensando que os desfechos primários, os resultados principais investigados, têm sido ansiedade e depressão. Basicamente, sobre essas duas variáveis
que esses estudos vão se debruçar, pensando na ansiedade, na depressão relacionadas ali a doenças graves. Mas, para além dessas variáveis, outras que têm sido investigadas, então a gente pode encontrar, né, redução do risco suicida, melhor qualidade de vida, avaliação a respeito da experiência mística, otimismo, atitude diante da morte, investigação dos níveis de aceitação diante da morte, transcendência da morte, propósito, sentido de vida, desmoralização. Desmoralização é uma síndrome clínica referente ao sofrimento existencial, ansiedade de morte, bem-estar espiritual, qualidade do sono, mindfulness, níveis de atenção plena. Então, todas essas variáveis têm sido investigadas também. Os resultados demonstram, como você disse, né, uma melhora significativa nessas variáveis e uma melhora que se prolonga ao longo do tempo. Um ponto importante a respeito dos estudos da segunda onda também é a possibilidade desse follow-up, né? Então, a intervenção ela é realizada com as sessões iniciais de preparação, dosagem, integração, e normalmente esses participantes são acompanhados ainda por alguns meses depois da finalização da estrutura da terapia, continuando respondendo a esses questionários para avaliar essas variáveis, e há uma permanência desses resultados, né, em níveis positivos por semanas e até por meses, né? Há estudos que indicam aí a manutenção desses benefícios por até 6 meses. E um ponto que é bastante importante também, que você tocou, é o fato de que muitas vezes é uma sessão de dosagem apenas. E isso é muito importante quando a gente pensa em pacientes com doenças graves, né? Vou usar o caso dos pacientes com câncer, que, como eu disse, a maior parte dos estudos tem como população de interesse essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que já estão recebendo uma grande carga de tratamento farmacológico. Então, a importância de se pensar em redução da polifarmácia, por exemplo, é quando você começa a usar um monte de medicação juntas e que pode causar, inclusive, malefícios para o próprio paciente. Então, essa possibilidade de uma terapia em que a dosagem é única, na maior parte dos estudos, como eu disse, e que os efeitos têm se prolongado no decorrer do tempo, é muito promissora, né? Bastante interessante. E, inclusive, falando nessa questão a respeito de interação, a interação entre os psicodélicos, eu vou focar especificamente na psilocibina, que, como eu disse, o maior número de estudos tem sido para essa substância, interação entre psilocibina e quimioterápicos antineoplásicos, por exemplo. Não se tem ainda um estudo em que, pelo menos eu desconheço, né, e os pesquisadores com os quais eu tenho contato, que têm trabalhado nessa temática, não há um estudo que indique ainda, né, ou que tenha avaliado de forma mais aprofundada riscos relacionados à interação entre psilocibina e quimioterápicos, terapia hormonal, enfim, quimioterápicos antineoplásicos, né? No entanto, um dos estudos que nós temos que relatam essa questão de forma mais detalhada foi um estudo publicado em 2023, também avaliando psilocibina em pacientes com câncer. Se eu não estou enganada, ainda incluiu 30 participantes, e uma parte desses participantes estavam em tratamento ativo para o câncer, incluindo a quimioterapia antineoplásica, terapia hormonal, imunoterapia, e eles participaram mesmo com o tratamento ativo do câncer, participaram do estudo, né, participaram ali das sessões de dosagem da psilocibina, e não houve, na verdade, como nos outros estudos realizados, são pouquíssimos os casos de eventos adversos graves quando eles ocorrem. Na maior parte das vezes, os eventos adversos são ali transitórios. Então, à medida que a substância vai sendo metabolizada, esses sintomas vão diminuindo, e se tem uma autorresolutividade, posso colocar assim,
geralmente náusea, alguma experiência de ansiedade, né? Considerando ali a experiência emocional, tontura, mas esse perfil, esse tipo de efeito adverso, transitório, como eu disse, e mesmo nesse estudo que detalha essa questão da psilocibina juntamente com o tratamento ativo para o câncer, eles não relatam nenhuma informação a mais que indique uma gravidade maior ou alguma interferência, né, entre essas substâncias, trazendo algum tipo de prejuízo para o participante. Ótimo, bom saber. Queria só frisar que mesmo quando a gente olha só para os desfechos primários, né, em geral, eles são bem significativos, né? Eu estou aqui, vou tentar lembrar aqui de cabeça, porque já dei aula desse assunto e alguns números ficaram, assim, acho que de tão impressionada que eu fiquei, sabe? Um estudo na John Hopkins, importante, que teve o primeiro estudo, né, liderado pelo professor Roland Griffiths, de quem eu queria muito hoje falar pelo menos um pouquinho em algum momento, né? É isso, uma dose de psilocibina, depois dessa uma sessão, né, sessões de preparação, essa uma sessão, sessões de integração, uma redução, 80% dos pacientes, se não me engano, não apresentavam sintomas depressivos, 60% não apresentavam sintomas de ansiedade. Não existe isso, ok? O N é pequeno, a gente ainda está, né, iniciando a retomada dessas pesquisas, porque me dá aflição falar iniciando essas pesquisas. Esses resultados são impressionantes, né? Não existe um fármaco que em uma única, né, dose possa produzir qualquer coisa parecida com isso. E vale a pena só nos lembrar, porque quando a gente fala depressão, fala ansiedade, né, é fácil a gente imaginar isso como se fosse uma única coisa só. E todo mundo que tem depressão experimenta exatamente a mesma coisa. Todo mundo que sente ansiedade experimenta exatamente a mesma coisa. Quando a gente está falando de sintomas depressivos ou sintomas ansiosos relacionados a uma experiência muito específica, que é a experiência de contemplar a finitude eminente. E aí a depressão e a ansiedade, ela vem com uma atmosfera, com um colorido, com um cheiro muito específico, entremeado do que é a experiência humana de olhar no olho da morte. Então, a gente está falando da redução da depressão ou da ansiedade existencial, vinculado a este tema. Em primeiro lugar, queria só sublinhar isso para a gente poder ir se aproximando, e essa é a minha vontade, assim, com esse episódio, que a gente possa se aproximar humanamente, tanto do que a gente está falando, de como é essa experiência de encarar a morte, quanto do que a gente está falando também a respeito do potencial dessas terapias, como elas funcionam. Então, beleza, elas produzem esses resultados muito promissores que outros medicamentos não têm produzido, né? Mas o que acontece? Né? Basta tomar um fármaco e, né, magicamente isso acontece. Primeiro que não é 100%, isso não é uma panaceia, vale sempre lembrar, estou me repetindo aqui quem já ouviu outros episódios, né? Mas mais do que isso, eu queria agora mergulhar um pouco mais, Ana, na complexidade desse tema e como ele aparece nas terapias. Então, assim, até onde eu vou acompanhando, existem em todos esses protocolos sessões de preparação, né? E aí o vínculo do terapeuta com o paciente, que a gente já sabe que é super importante nas terapias psicodélicas em geral, eu acho que ele ganha especificidades, ele ganha questões e sensibilidades específicas quando a gente fala das terapias nesse terreno. Queria saber o que você acha e a gente pensar um pouco juntas, assim,
Quais são as especificidades do vínculo terapeuta-paciente quando a gente está falando de ajudar alguém a morrer? Eu acredito que, obviamente, isso vai ter uma influência cultural. Para algumas culturas, a morte é encarada de uma forma mais natural, mais leve, para outras, né, encarada de uma forma que o sentimento de medo, de desespero é comum entre as pessoas. Mas, de forma geral, a morte vai causar, né, essa experiência de ansiedade, de medo, como você disse. E aí, agora, pegando um referencial do cuidado paliativo, tem um médico, doutor Derek, vou me lembrar do sobrenome, mas ele escreveu um livro que se chama Bilhete de Plataforma. Nesse livro, ele relata a experiência dele cuidando de pessoas graves no decorrer de 20 anos. E uma das falas dele para com os pacientes que ele assistia era essa: olha, você vai embarcar numa viagem, eu não posso embarcar nessa viagem com você, mas eu vou levar você até a plataforma de embarque. Eu vou estar lá presente com você. Uma outra figura que me vem, essa já do contexto dos psicodélicos, é da enfermeira Kay Parlin. Ela publicou um artigo em 64, no qual ela relata o papel que ela desempenhava como enfermeira, acompanhando pacientes com problemas relacionados ao alcoolismo, no tratamento experimental com o LSD, que ocorreu em um ambiente hospitalar no Canadá, e ela fazia, então, o acompanhamento desses pacientes. E ela falava, então, nesse artigo ela relata, né, que ela conversava com o paciente, mais ou menos a mesma fala do Dr. Derek Doyle, que ele iria ingressar numa viagem, né, mas que ela estaria ali junto com ele, que ela seria o ponto de segurança. Ela usa até o termo âncora, né, para caso ele se sentisse perdido, para caso, né, ele se sentisse embarcando mesmo nessa viagem, na qual ele não saberia o que iria encontrar pela frente, nessa viagem interior, mas ela estaria ali como um ponto de apoio, de sustentação, uma âncora, né? Inclusive uma ligação do paciente com a realidade, para ele saber que ele estava em um hospital, que ele estava acompanhado. Então, eu vejo que a importância do terapeuta, né, para além de entrar em questões mais específicas, pensando na psicoterapia, por exemplo, mas pensando na importância desse suporte psicológico, desse estar presente, principalmente no contexto das doenças graves. É extremamente importante o estabelecimento desse vínculo terapêutico, né? Eu penso que não dá para a gente querer dissociar o efeito, a eficácia da substância de forma isolada, né? Me parece que é extremamente importante, porque é uma combinação, né? Então, é um suporte psicológico, é um relacionamento terapêutico, é um encontro entre seres humanos, né? Que vai ter também essa parte da substância, do fármaco, mas, do meu ponto de vista pessoal, né, vindo dessa temática do cuidado paliativo, para mim é essencial, me parece essencial o papel do terapeuta, desse ponto de vista de suporte psicológico, dessa presença humana que vai acompanhar, né, o paciente nessa jornada dele. E aí, só para concluir, eu tive uma experiência recente, não tem a ver com o psicodélico, mas eu acho que ilustra bem essa situação. Ano passado, eu comecei a divulgar um estudo que nós iniciamos, voltado para a investigação de diversas variáveis emocionais, espirituais em pessoas com câncer, um estudo com coleta de dados online. E aí eu recebi um e-mail de uma senhora contando o caso dela. Então, ela me escreveu dizendo que ela já convivia com câncer há alguns anos e que, recentemente, ela havia descoberto um nódulo no fígado e ela estava apavorada. Ela, inclusive, usa esse termo no e-mail, né? Desde então, eu perdi o meu chão, eu estou sem chão, né? Pelo medo da recidiva do câncer. Ela já tinha tido câncer, como eu disse, experiências negativas, de dor, né? Inclusive, um dos maiores medos dela não era nem necessariamente medo da morte, mas era o medo da dor.
enfim, e aí, sabendo da pesquisa, ela me escreve, depois nós agendamos uma conversa pela internet mesmo, online, né? Porque ela é de outro estado, enfim. Conversamos, ela gostaria da indicação de grupos de apoio para pacientes com câncer, e aí eu tirei os contatos, fiz o que eu pude ali. Isso foi em outubro, novembro, se não me engano, de 2024. O tempo se passou, não tive mais contato com ela, e aí no início desse ano, em janeiro, eu me lembrei dela e falei, poxa, vou enviar uma mensagem para ver como ela tá, o que aconteceu. E aí ela me respondeu super animada, feliz, dizendo que no último exame que ela havia feito, né, não havia sinais significativos da doença, então ela estava bastante animada. E o que me marcou foi que ela me agradeceu, e ela disse assim, olha, eu te agradeço porque você se preocupou comigo no momento de dor, de sofrimento, de incerteza, você se preocupou comigo. Então, por que eu conto esse relato? Porque, para mim, esse relacionamento humano, esse vínculo terapêutico, essa capacidade, né, de prestar esse suporte, de ser uma presença humana ali junto com outro ser humano, porque, no fim das contas, inclusive eu gosto muito da fala de uma teórica de enfermagem, ela tem uma teoria sobre relacionamento interpessoal. E aí os termos que ela usa é enfermeiro, pessoa, paciente, pessoa, ou cliente, pessoa. Nesse sentido, para além de ser enfermeira, de ser uma pesquisadora, de ser uma profissional, eu sou um ser humano, uma pessoa também, né, que tem os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas questões com a minha própria finitude, com a morte. E eu estou diante de uma pessoa que é um ser humano exatamente como eu, que também passa pela experiência de pensar, de sentir internamente. Então, para mim, é extremamente importante esse vínculo, esse encontro, como a doutora Anísia da Silveira traz, né? O fundamental é o encontro humano. E aí, a partir dessa base bem estabelecida do encontro humano, do vínculo terapêutico, né? Eu propicio um ambiente adequado, inclusive para que o fármaco, para que a substância psicodélica, né, tenha o seu desempenho aí melhorado, potencializado. Tem um artigo que saiu ano passado também, que fala sobre a hierarquia da comunicação em situações graves. Ele foi fruto da experiência, né, do grupo de pesquisadores, do grupo de autores durante a pandemia da Covid-19. E o que esses autores colocam é que a primeira etapa da comunicação em contextos desafiadores é o estabelecimento de confiança. Primeiro, estabeleça a confiança. A segunda etapa é a possibilidade para a abertura de compartilhamento de emoções, de sentimentos. E a última fase é a fase da cognição, onde eu vou oferecer informações, né, fornecer explicações. Mas a primeira etapa do processo de comunicação é a etapa de estabelecimento de confiança, né? O paciente que está sendo tratado ali, ele precisa confiar na pessoa que está diante dele. Pensando principalmente no contexto dos psicodélicos, né? A gente sabe das experiências internas que podem ser variadas, né? A pessoa pode entrar em contato com traumas, então é extremamente importante que ela se saiba sendo cuidada por alguém que realmente está se importando ali de alguma forma, né? Para além do contexto meramente profissional. Então, para mim, é essencial esse componente do relacionamento humano mesmo. Sim. Não, e te ouvindo falar, para mim ficou muito claro o quanto esse é um componente essencial em cuidados paliativos, mesmo sem terapia psicodélica. Ponto 1 é isso que você está dizendo. E acho que qualquer pessoa que já teve no lugar de cuidar de outra que está morrendo, né? Talvez isso fique mais claro e mais vivo e mais nítido o quanto o componente do vínculo, do cuidado, eu diria do amor, é o bálsamo potente para mim, o antídoto, né? Para o medo, para o pavor, para o terror, é o amor. Com tudo que ele pode trazer de acolhimento, de calma, de pertencimento, né? Então, enfim, agora quando a gente fala de terapias psicodélicas para cuidar
desse medo, desse pavor, da ansiedade, da depressão ligada à finitude, eu acho que isso ganha ainda um outro contorno, porque eu estava lendo, queria compartilhar contigo, eu estava lendo bem recentemente uns artigos da primeira onda e do grupo que fez um trabalho bem importante nos anos 60 até começo dos anos 70, no Centro de Psiquiatria em Maryland. Então, a gente está falando de grandes nomes, de pessoas muito experientes em terapias psicodélicas, né? Então, o Groff, o Walter Punk, o Bill Richard, enfim, e outros grandes nomes, pessoas com as quais eu acho que a gente tem muito o que aprender, e acho que boa parte do nosso trabalho atual é meio que tirar dos escombros do proibicionismo, muito conhecimento que ficou enterrado. E eu estava lendo eles contando do trabalho deles, né? Que do meu ponto de vista tem relatos até mais qualitativamente mais interessantes do que as pesquisas desta segunda onda, em que aparecem os resultados quantitativos, mas eu acho que carece da gente entender como é a preparação, mas o que a pessoa viveu lá. Para mim, são aspectos fundamentais para você entender esse desfecho. Então, lendo material, livros, capítulos desses caras, assim, tem algumas coisas que eles falaram sobre o trabalho com LSD em pacientes em fase terminal que me marcaram muito, assim, que fez muito sentido com a minha prática clínica, né? Que eles estavam dizendo, assim, que o quão é importante durante o acompanhamento todo, mas desde a preparação, né? Que o próprio terapeuta tenha trabalhado as suas questões com a morte. E esse é um tema central, imagino eu, sei um pouco, nos cuidados paliativos de modo geral, né? Como você encara a morte? O que é a morte para você? Qual é a sua relação afetiva, emocional, existencial hoje com a morte? Agora, numa terapia psicodélica, em que tudo fica amplificado, em que a interação interpessoal se avoluma e lupas, né, são colocadas numa terapia psicodélica, o paciente percebe mudanças no tom de voz, no olhar, né? Então, por mais que na aparência a gente possa falar, não, sou bem resolvido em relação à morte, né? Isso aparece numa terapia psicodélica, se na hora dos assuntos, né, mais difíceis para você, a sua voz esganiçar, ou seu lábio tremer, né? Então, eu achei tão importante, assim, ler nesses relatos coisas que eu não leio em geral, na grande maioria das pesquisas quantitativas publicadas hoje, com todo o mérito que elas podem ter, e, enfim, sou super fã, mas eu sinto uma falta de aparecer o conteúdo mais humano, tanto da experiência subjetiva quanto do vínculo. E achei importante vê-los falando de quanto é uma preparação específica. Eles também trabalhavam, né, na linha de frente com LSD em pacientes com alcoolismo. E nesses estudos, eles deixam muito claro o quanto a preparação ela é diferente, o quanto você traz para a preparação temas específicos dessa experiência humana, né? Conflitos ainda não resolvidos com familiares, o que significa a morte para você, e, enfim. Mas, para além disso, o quanto eles achavam super importante que o próprio terapeuta tivesse um trabalho pessoal com a questão da morte. E o quanto isso impactava o resultado. Para mim, isso faz completo sentido. Eu queria te ouvir falar um pouco disso. Sim, é interessante, né? Porque, voltando nessa revisão que eu comentei, que eu falei, né, que o resultado que saltou aos nossos olhos, nos diversos artigos que nós incluímos, foi a importância do vínculo estabelecido entre paciente e terapeuta para o sucesso da terapia. E aí, em diversos desses estudos, eles colocam que parecia importante que o terapeuta envolvido nas terapias assistidas por psicodélicos
que ele tivesse uma experiência com estados alterados, com estados expandidos de consciência, pelo menos, né? Que poderia ser, claro, né, experiências com os próprios psicodélicos, ou com outras formas de investigação da mente, com outras práticas de investigação da mente, práticas meditativas, yoga, enfim. Mas eles trazem a importância de que o terapeuta ele tem essa familiaridade com esses estados expandidos de consciência. E aí, pensando no contexto dos cuidados paliativos das doenças graves, é extremamente importante que o profissional tenha familiaridade com as suas próprias vivências internas a respeito do, como você disse, o que é morte para ele, né? Como ele lida, como ele encara a ideia da própria finitude, porque toda vez que eu estou cuidando de uma pessoa gravemente enferma, que está próxima da morte, não tem como eu não pensar na minha própria morte. Acho que tudo aquilo que nós vemos exteriormente nos devolve para nós mesmos, né? Nos faz com que a gente viaje para dentro da gente mesmo. E muitas vezes, pensando especificamente nesse contexto da morte, a principal atitude é a de negação. Mas normalmente o que acontece? O próprio profissional de saúde, muitas vezes ele assume que não se deve falar com a pessoa sobre aquilo, porque a pessoa vai ficar depressiva, a pessoa vai ficar entristecida. Pode ser que sim, mas eu não posso assumir a partir da minha experiência, do meu julgamento, que tem a ver muitas vezes com o meu medo de falar sobre aquele assunto. E não necessariamente o medo do paciente, a resistência do paciente, né? Então, muitas vezes, não vou tocar nesse assunto porque ele não quer. Mas, na verdade, será que não sou eu que não quero tocar nesse assunto? Porque eu não tentei me aproximar dele. E aí eu gosto muito da fala de um médico, um outro documentário, que recomendo muito também para quem tiver interesse, se chama A Partida Final. E esse documentário vai acompanhar os momentos finais, as semanas finais, os últimos dias de vida de alguns pacientes, tanto no contexto hospitalar, quanto no contexto ambulatorial, quanto no contexto de hospice. E numa dessas consultas, né, nesse modelo ambulatorial, a paciente, né, estava em casa normalmente, teria o ambulatório para se consultar com o médico. E aí o médico pergunta para ela: olha, você fez a tarefa que eu te indiquei no nosso último encontro? Algo mais ou menos assim. E a tarefa era que ela se aproximasse da morte, da ideia da morte, porque ela era uma pessoa com doença grave, já nessa fase de fim de vida. E a resposta que ela dá para ele é que ela não tinha conseguido realizar a tarefa, porque ela amava a Lisa, né? E ela não conseguia conceber, aceitar a ideia de que a vida dela iria acabar, né? Não conseguia lidar com a ideia da morte. E aí a fala dele é a seguinte: olha, eu entendo o medo que pode surgir, né? Mas a minha sugestão é que você tente se aproximar um pouco dela, porque me parece que as pessoas que eu acompanhei, né, nesses momentos finais da vida, especificamente ali, de fato, na proximidade da morte, me parece que a experiência que elas tiveram não foi uma experiência ruim, né? Mas a recomendação que ele faz para a paciente, para essa senhora, é que ela tente se aproximar da morte, se tornar amiga da morte. Acho que é esse o termo que ele usa, né? Você fez amizade. Mas nessa ideia de se aproximar da ideia, de conversar consigo mesmo sobre a ideia. E eu penso que isso é extremamente importante para o próprio profissional de saúde, porque daí eu volto na seguinte questão: a experiência de fim de vida, a experiência da morte, ela é uma experiência humana, ela não é uma experiência do profissional de saúde, ela não é uma experiência da instituição hospitalar, ela é uma experiência humana. Então a questão não é, eu sou profissional de saúde, eu preciso ou não preciso lidar com essa questão. Não, eu sou um ser humano, então é importante que eu lide com essa questão, né? Pensando principalmente nesse sentido de que todo ser vivo que está nesse mundo, ele vai passar pela experiência da finitude, ele vai passar pela experiência da morte. E se nós passamos a vida inteira negando, não querendo falar, fingindo que não vai acontecer, a chance de que quando esse momento chegue, né, e ali o meu nível de estresse, de medo,
vai ser exacerbado justamente porque eu não fiz essa amizade com a morte, se eu não me aproximei dela no decorrer da minha vida, né? E quando eu faço isso com o profissional de saúde, atuando nesse contexto, eu penso que é algo muito sério, porque eu posso acabar transferindo para o paciente medos e receios que são meus, não são deles, inclusive, como exemplo que eu usei, privando o paciente de conversar sobre aquela experiência pela qual ele está passando naquele momento, a experiência de fim de vida, de morte, né? Então, é extremamente importante que o profissional ele tenha abertura para isso, que ele... E outro ponto também, estava esquecendo que você comentou, que eu acho extremamente importante, a comunicação de forma geral, ela é essencial no contexto do cuidado paliativo. Principalmente quando eu falo de comunicação de notícias difíceis, pensando principalmente numa comunicação compassiva que tem um objetivo claro de aliviar sofrimento. Então, a comunicação é essencial no cuidado paliativo. Pensando nesse sentido do estabelecimento de um relacionamento que seja realmente terapêutico, empático, que tenha realmente o propósito de alívio do sofrimento, né? Pensando na importância da compaixão também nos contextos de saúde, penso que é extremamente importante que o profissional de saúde ele tenha momentos, encontre recursos, formas de lidar com os próprios valores, as próprias crenças, as próprias questões, para que no momento da terapia em si, né, o espaço seja para uso do paciente, né, para que não haja mistura ali de questões do paciente, do terapeuta. Então, para que essas questões pessoais do profissional, que vai aparecer, na hora de contas ele é um ser humano, ele é uma pessoa, mas para que isso não apareça no momento inadequado, pensando no contexto da terapia. Então, é extremamente importante que ele trabalhe isso anteriormente. Inclusive, uma das definições mais atuais de cuidado paliativo vai colocar, né, a importância dessa abordagem de cuidados para melhora da qualidade de vida, alívio de sofrimento, para o paciente, para cuidadores familiares e para os membros da equipe. Nossa, pensei tanta coisa aqui enquanto você estava falando, Tereza, você falou tanta coisa importante, assim, a primeira coisa que eu pensei é o quanto a gente não é ensinado a morrer, né? A gente não é ensinado a lidar com a morte, e não só a morte como evento final da vida, mas as muitas mortes em vida, né? E acho que essa é uma das coisas mais doidas de reconhecer o que o tabu em relação a esse assunto produz na nossa cultura, né? Então, para mim é muito doido que esses dois temas, a consciência da morte e expansão de consciência, via psicodélica ou outras vias, sejam o tabu que eles são ainda em pleno 2025, porque a gente está falando de duas atividades humanas, né, ser consciente da finitude da morte e experimentar a expansão de consciência que nos definem como quase, acho que espécie, são muito fundamentais, são muito estruturais da nossa condição humana. E não por acaso, acho que duas atividades que se conectam com o tema da espiritualidade, se a gente for olhar historicamente. Mas, enfim, para não viajar muito, assim, essa foi uma coisa que eu pensei, né, sobre como é importante a gente aprender a morrer, ser ensinado sobre a morte / o morrer. E aí, pensando nos cuidados paliativos, com psicodélicos ou sem psicodélicos, assim, queria fazer e tudo isso que você disse, assim, tudo isso para mim era compreensível intelectualmente, até eu como terapeuta passar por essa experiência com um paciente, há não muito tempo atrás, que me transformou assim, eu podia entender daí experiencialmente de um outro lugar completamente diferente de tudo isso que você está dizendo, né? Então, era um paciente que eu já atendi há uns bons anos, há uns 6 anos, e eu me sinto confortável de falar aqui publicamente, porque era um colega, psicólogo, não era meu amigo, né? Mas, enfim, colega de profissão, e professor também, e fez sentido para ele, ao longo desse processo dele de morrer, que a gente compartilhasse esse conhecimento. Então, era quase um pedido dele, era quase não, foi um pedido dele no final da vida, que eu, por favor, pudesse contar para outras pessoas, né, como foi o nosso processo e também o que
ele e eu aprendemos ao longo disso. Então, ficou eticamente muito confortável aqui de dizer. E quando eu soube, um paciente jovem, de 30 e poucos anos, com um filho pequeno, quando ele me procurou, retomando a terapia, porque tinha acabado de receber um diagnóstico de um linfoma grave, eu lembro que eu segurei a onda ali com ele na sessão, acabou a sessão, eu sentei no sofá e eu chorei, assim, copiosamente, uns 40 minutos. E a minha dor era sobre nossa, não acredito, né? Era o choque da notícia, né? Mas naquele momento, acima de tudo, assim, uma sensação de muita incapacidade. Como eu vou conseguir ajudá-lo a atravessar esse momento? Porque a morte, para mim, até então, era prioritariamente marcada por tragédia, violência, né? Eu fui uma criança que experimentou a morte rondando muito cedo, desde pequena, filha de pais exilados políticos, no meio da ditadura, ouvindo muitas histórias de tortura, de violência, de mortes abruptas, de injustiça, de muita dor e sofrimento. Então, por mais que eu já tivesse feito um trabalho muito grande em relação à morte, ali no fundo a morte ainda era, para mim, era assim, um objeto de medo intracelular e pavor. E sempre eu apreciei muito pessoas que conseguiam ajudar outras pessoas humanamente neste momento. Então, a minha primeira reação e primeira consciência era como eu vou conseguir ajudar. E aí, enfim, do comunicado, do diagnóstico até a morte dele, a gente teve 1 ano e pouco de tempo e de trabalho, e esse 1 ano e pouco de muita transformação, muito bonita, assim, minha e dele. E para mim ficou muito claro que eu precisaria correr atrás, assim, e corri atrás de um reencontro com a morte. E de entender que ele não era digno de pena, que eu poderia ter compaixão, mas ele não era digno de pena, e que na verdade ele estava enfrentando, né, uma situação que todos enfrentaremos, e que alguém que está olhando a morte de frente é alguém que pode se tornar muito grande e muito gigante. E alguém que consegue se tornar amigo da morte, seja nos momentos finais ou não, essa é uma outra questão também que eu acho importante, né? Alguém que vai aprendendo a colocar a morte a serviço da vida. Tanto ele quanto eu. Foi uma experiência realmente muito, muito bonita e profundamente transformadora. Para nós dois, como humanos juntos, e me assombrava muito perceber que a equipe médica, super qualificada tecnicamente, dando todo o amparo técnico, oncológico para ele, claramente, em várias situações, não conseguia lidar e jogava a peteca para mim ou para ninguém, e ele ficava, né, numa certa confusão de informações, única e exclusivamente porque era difícil para eles lidar com a morte, com a comunicação da morte, pegaram em questões deles. E aí enfim, aprendi muita coisa nesse processo e acho que uma das coisas mais, assim, morrer virou outra coisa para mim, e é óbvio que isso eu digo enquanto estou aqui, nesse momento, e eu tenho a total consciência de que se amanhã eu receber a notícia de que eu estou com uma doença grave, a minha percepção a respeito disso, ela será outra, né? E eu lembro muito também do Roland Griffiths, como você disse, né? Queria falar um pouco assim
agora contigo um pouco do que deve ter nessas experiências com psicodélicos, né? Que podem nos ensinar sobre a morte ou morrer. Porque acho que é muito claro que esses desfechos positivos não têm a ver única e exclusivamente com uma ação neuroquímica ou farmacológica e acabou. Tem a ver com uma experiência humana que pode dissolver esse medo da morte. E eu também estava lembrando de uma entrevista, então, do Roland Griffiths, que você trouxe aqui, e uma pessoa que sempre me tocou muito, muito, assim. Ouvi-lo falar sempre para mim foi emocionalmente muito profundo. E o Roland Griffiths, ele, além de ser, né, um psicofarmacologista super renomado, quando ele começou os primeiros estudos na Johns Hopkins, e porque tinha essa credencial toda, abriu porteiras para conseguir fazer pesquisa com substâncias proibidas, como a psilocibina e tudo mais, né? Eu lembro dele falando, quando ele começou essas pesquisas, ele já era um meditador experiente de muitos anos e tinha uma profunda curiosidade sobre a consciência, sobre esse grande mistério em que a gente está inserido. E ele fala que ele já, com essas práticas, nutria uma profunda apreciação e reverência pela vida e por esse grande mistério. Mas que quando ele soube do diagnóstico, passadas as primeiras fases de choque, de ansiedade, dias mais deprimidos, quando ele foi entendendo que não era este o caminho que ele queria pegar, ele ia tentar encaixar com essa situação de uma outra maneira, e ele conta, inclusive, que ele mesmo teve suas experiências psicodélicas. Aliás, ele só abriu que teve essas experiências psicodélicas nesse momento do final da vida, entrevistas bem bonitas, né? Ele fala de um jeito muito tocante, assim, que quando ele entrou nesta fase de lidar com a própria morte, o senso de apreciação da vida e do mistério dele, mas aumentou. Ele fala assim, eu já tinha um nível elevado, mas isso não chegou nem perto do que eu experimento hoje. E eu acho que as experiências que ele teve, né, com o psicodélico nesse momento, e tem só um fato curioso, que eu não sei se você sabe, né, mas eu ouvi algumas entrevistas dele quando, assim que ele assumiu, né, que ele estava com câncer e tudo mais, e ele falava que tinha tido uma experiência psicodélica. Na minha cabeça, eu achava que era com psilocibina cogumelo, posto que ele era o grande líder das pesquisas com psilocibina para pacientes com câncer. Passou anos estudando isso. E qual o meu espanto, pero no tanto, quando eu ouço, bem recentemente, ele num outro podcast, contando que a experiência dele foi com LSD. Eu fiz, eu acho que não foi à toa. Ele sabia o que estava fazendo, né? Tenho muita vontade de perguntar, teria para ele porque que ele foi com LSD, mas enfim. E ele fala, eu fiquei 12 horas, né? Porque como você disse lá para trás, né, as experiências com ácido são mais longas do que com psilocibina, e foi uma experiência de 12 horas conversando com o câncer, fazendo perguntas para essa situação, obtendo respostas, e acho que uma coisa que ele deixa clara é o quanto no caso dele, essa experiência com psicodélicos foi também importante para catalisar ainda mais esse senso profundo de gratidão pela existência, e que é comum a gente ouvir como efeito dessas substâncias em pacientes em fase terminal que passam por essas terapias, né? Então, não sei, pensei aqui da gente também pensar aqui um pouquinho, né? Porque também sinto esta falta nos estudos quantitativos importantes, atuais, tem muito pouco relato de caso clínico, tem relato de paciente em primeira pessoa. O que aconteceu nessas horas que faz você voltar sem medo mais da morte?
Assim, e quando você vai no material, né, nos estudos, nos escritos da primeira onda, você acha coisas muito ricas e importantes, né? É, e teorizações também importantes sobre o que acontece, né? E acho que uma das coisas é essa, assim, esse senso, né, de gratidão enorme, e acho que psicodélicos, de uma forma geral, né, querida, esse tema morte, psicodélicos, é um tema, né, essa dobradinha, digamos assim, ela é muito comum, né, de várias maneiras. E aí indico aqui, para quem não ouviu ainda o episódio 2 de Entre Mundos, com o médico Alessandro Campolina, que fala disso lindamente, né, de várias maneiras, né, então, a ayahuasca como cipó dos mortos, a cosmologia ameríndia, né, colocando o quanto essas plantas sagradas são plantas que nos levam, né, a conversar, enfim, aí para o mundo dos mortos, né, experiências de quase morte também como experiências muito comuns com psicodélicos, alguns estudos importantes com DMT em especial, experiências de quase morte, e esse tanto de literatura que a gente tem sobre efetividade de psicodélicos para dissolver o medo da morte. Então, são temas realmente muito relacionados, né? E aí, queria pensar aqui um pouco contigo, o que é que, longe de querer esgotar, assim, obviamente, tudo o que alguém pode experienciar neste momento da vida com o psicodélico que resulte num alívio, né? Mas acho que a gente tem alguns apontamentos. Então, nesses estudos com psilocibina, né, que você trouxe, que é a grande maioria da segunda onda, né, existe uma correlação já bem estabelecida entre ter o que a ciência chama de uma experiência mística, né, ou experiências de pico, como assim eram denominadas na primeira onda, e esse desfecho clínico positivo, né? Então, o que é que tem nessa experiência que pode ser tão profundamente transformadora, né? Em outras experiências também. Então, acho que seria bom a gente falar um pouquinho disso. São vários pontos, né? Você foi falando também, fiquei pensando em várias questões aqui que eu gostaria de comentar, vou tentar me ater a algumas especificamente. Primeiro, essa entrevista que você comenta, né? Eu achei muito interessante quando o Dr. Griffiths comenta que ele já era um praticante de meditação de longa data, mas, né, quando ele tem ali o diagnóstico e se vê de fato, e eu acho que entender de fato que a morte é real, que ela vai acontecer, então ele diz, né, que todo esse despertar que ele conquistou ao longo de 30 anos de prática meditativa não se compara a esse despertar trazido, né, pela proximidade da morte, e que é algo que a gente ouve recorrentemente mesmo, né, de pessoas nesse tipo de situação. Uma vez eu, conversando com uma mulher adulta com câncer, inclusive falecida, e aí a gente estava conversando disso, da experiência da doença, de morte, proximidade da morte. E aí, em algum momento, isso há alguns anos, eu comentei, poxa, mas né, todo mundo vai morrer de alguma forma. Nessa ideia, porque racionalmente a gente sabe, mas acho que emocionalmente a gente não acredita. Acho que é mais ou menos por aí. E ela diz o seguinte, assim, todo mundo vai morrer, mas é muito diferente quando você está com a senha na mão, esperando para ser a próxima a ser chamada. Então, acho que a consciência da morte, ali, de fato, presente, como algo quase palpável, ela traz esse abrir de cortinas, esse despertar de consciência, que muitas vezes é comparado a esse despertar de consciência de práticas de investigação da mente. Uma outra questão dessa entrevista dele que eu acho muito interessante é que ele diz, de fato, né, da experiência dele com o LSD, e que é curioso, porque, assim, é a experiência humana, não, como o pessoal diz, não vou me lembrar exatamente, mas nenhuma experiência individual, algo do tipo. Porque a maior parte das pessoas chega nesse questionamento, por que comigo? Ninguém pergunta, ou muito dificilmente alguém pergunta, por que não comigo? Né?
todo mundo quer saber por que isso está acontecendo comigo. E com ele não foi diferente, né? Ele relata isso também, que nessas 12 horas na experiência psicodélica por meio do LSD, ele passa esse tempo conversando com a doença, com o câncer, que é outro ponto presente em relatos qualitativos também, e perguntando por quê, se aquilo realmente tinha que acontecer, né? Então, como essa experiência humana da necessidade de entendimento, e aí eu já faço um link com a questão da espiritualidade, né? Inclusive já pensando do porquê dos psicodélicos, das terapias assistidas por psicodélicos, terem, né, apresentado aí resultados positivos, inclusive na questão da dimensão espiritual. Se a gente for analisar a literatura de forma geral, não há um consenso sobre uma definição específica de espiritualidade, mas, de modo geral, os estudos que tratam desse tema, eles vão colocar que a espiritualidade ela tem a ver, né, com algo que é do ser humano, inato do ser humano, e tem a ver com a nossa necessidade, a nossa busca por transcendência. Então, por algo que está para além do tempo, do espaço, para além das limitações que o nosso corpo material nos impõe. Então, a espiritualidade tem a ver com essa busca por transcendência, por propósito e por significado. Então, quando o Dr. Griffiths ou qualquer outro ser humano nessa experiência se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Isso de fato tinha que ser assim? Por que isso? Eu acho que remete automaticamente a essa dimensão espiritual, né, que é do ser humano, essa necessidade de entender o porquê, de buscar um sentido, de buscar um propósito, e os psicodélicos parecem auxiliar muito nesse sentido. Mas para isso eu quero retomar também, historicamente, lá o contexto da primeira onda. Então, os primeiros, se não o primeiro relato que se tem, né, foi uma série de estudos, um publicado em 63, um em 64, e um em 65 ou 66, se não me falha a memória, do Dr. Eric Kest, nos Estados Unidos. Uma série de estudos no qual ele investiga o potencial do LSD como analgésico. Ele vai comparar, inclusive, com derivados opioides, enfim. Mas o interesse, me parece, dele nessa investigação era investigar, explorar um potencial analgésico do LSD. E aí, parece que ele, por acaso, descobre que havia também esses efeitos. Ele percebe uma melhora da qualidade do sono, redução do nível de estresse. Então, me parece que acidentalmente, essa é uma visão que eu tenho, né, vendo esses estudos, acidentalmente, ele estava querendo investigar o potencial em relação ao controle da dor, mas acidentalmente começa a perceber que tem outros efeitos muito interessantes também em outras dimensões que não somente a biológica. E aí, historicamente, isso faz muito sentido também pensando no cuidado paliativo moderno. O cuidado paliativo moderno, um marco para esse cuidado paliativo moderno, é a inauguração do St. Christopher Hospice, lá em Londres, em 1967, pela doutora Cicely Saunders. A doutora Cicely Saunders, ela tinha formação como assistente social, né, profissional do serviço social, enfermeira e médica. E ela vem de um contexto no qual ela assistia, né, durante as três carreiras que ela desenvolveu em contato com assistência à saúde, a percepção de que pessoas com doenças graves morriam em grande sofrimento. E aí, o contexto histórico desse é o seguinte, principalmente após a Segunda Guerra, né, e atrelado, inclusive, à Segunda Guerra, houve avanços científicos, inclusive na área médica, no desenvolvimento de novos fármacos, novas terapêuticas, enfim. Principalmente pensando nas condições infecto-contagiosas, né? Então, descoberta de antibióticos. Então, houve um grande avanço no modelo biomédico nesse sentido, que é o modelo de assistência à saúde que vai focar principalmente no aspecto biológico, né? Mas houve um grande avanço nesse sentido, pensando principalmente no desenvolvimento de novos fármacos, no controle de condições infecto-contagiosas. Só que aí começa a surgir um novo problema, vou colocar assim, né, que são as doenças crônicas, que não, diferentemente das infecto-contagiosas, né, que você oferece um fármaco, uma medicação,
na maioria dos casos, aquela situação se resolve. Bom, o que acontecia, então, nesse contexto de assistência no modelo biomédico, institucionalizado, hospitalar, medicalocêntrico? Aquelas pessoas que tinham condições que não respondiam aos tratamentos oferecidos, elas ficavam praticamente esquecidas dentro dos hospitais, muitas vezes literalmente abandonadas, deixadas ali para morrer, porque o interesse era naquelas pessoas que respondiam aos tratamentos. O interesse era na descoberta da cura de doenças, na descoberta, no desenvolvimento de novos fármacos, e aquelas pessoas que não atendiam esse critério, que não respondiam, não apresentavam, resultados positivos nesse sentido, elas de fato eram abandonadas e morriam em grande sofrimento. Então, os profissionais começam a se mobilizar, a se incomodar com aquilo. Isso vai acontecer ali no final da década de 50, 60 também. Mas vão começar a se incomodar e pensar, poxa, isso não pode continuar acontecendo, a gente tem que pensar na melhor qualidade de vida, melhor qualidade de morte para essas pessoas nessas condições. Então, e principalmente atrelado a pessoas com câncer em terminalidade, na fase de fim de vida, que a literatura vai considerar hoje ali mais ou menos os últimos 6 meses de vida da pessoa. E é nesse contexto, então, que nasce a proposta do cuidado paliativo moderno, da filosofia, principalmente, do cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo ele é uma abordagem, ele é um jeito de cuidar, é uma forma de cuidar, E aí, esse modelo de cuidados, ele nasce também ali, de acordo com a literatura, mas me parece como um resultado, um produto também da contracultura, no sentido de questionar os padrões estabelecidos, os padrões tradicionalmente estabelecidos. Então, é um modelo que vai questionar a institucionalização do cuidado, apontando, por exemplo, e aí por isso que a doutora Cecily Saunders, ela propõe a criação do hospice, que é esse ambiente intermediário entre um hospital. Ele tem algumas características de uma instituição hospitalar, mas ele tem muito uma característica de uma casa também, que ela coloca que seria um local mais adequado para os cuidados de fim de vida, porque as pessoas em terminalidade, em fim de vida, não conseguiam ter as suas necessidades atendidas no contexto hospitalar, considerando a rotina hospitalar, Então, ela vai propor essa forma de cuidado como eu disse, como um produto da contracultura, historicamente, questionando que, olha, o que a gente está oferecendo como cuidado até o momento não está sendo mais adequado. Ela propõe essa questão de um lugar diferenciado, saindo ali do poder institucionalizado do cuidado, E ela vai colocar também que não dava para focar só no cuidado físico, e aí que ela propõe o conceito da dor total, no seguinte sentido, que o sofrimento causado por uma doença grave, ele vai além da experiência do sofrimento na carne, no corpo físico, na matéria, mas ele alcança as dimensões psicológica, emocional, social e espiritual do ser humano. Então, também é um contraponto, é uma forma de questionar, de colocar em xeque aquele cuidado que tinha sido adotado como padrão, pensando principalmente no modelo biomédico ocidental, de olhar só para o corpo. Ela fala, não é bem por aí, A pessoa sofre de outras maneiras também. E aí, essa descoberta do Dr. Eric Kest, nesses estudos iniciais, a partir de 63, chamou a atenção justamente para isso, para o potencial de uma terapia que estava atingindo essas outras esferas, para além da experiência física, para a experiência do sofrimento físico. Então, nos estudos seguintes, subsequentes, inclusive atualmente, considerando ali o início da segunda onda, a partir dos anos 2000, o foco tem sido principalmente o potencial terapêutico dos psicodélicos nessas dimensões psicológica, emocional, espiritual, existencial, que, como conversamos inicialmente, atende muito bem a um campo que, apesar de, pelo menos dentro do cuidado paliativo, ser reconhecido como necessário, olhar para o cuidado, para o alívio do sofrimento em todas as suas dimensões, mas ainda carece de intervenções, as intervenções são escassas. E aí, esse artigo, na verdade, são 2 artigos que eu separei aqui para comentar, para eu não esquecer. Um é uma revisão sistemática que foi publicada em 2024 e ela teve como objetivo, então, fazer uma síntese da literatura
para investigar quais são os mecanismos pelas quais as terapias assistidas por psicodélicos podem melhorar a ansiedade, depressão, né, principalmente, que é o que tem sido mais investigado como desfechos primários nesse mundão. Então, Mas o que em é que cuidados eles causam? paliativos, é isso? Essa revisão é só sobre os estudos em cuidados paliativos, tá? Exatamente. E pessoas têm condições Me como essas conte. graves. Então, O que eles encontraram? os autores, né, fizeram essa varredura da literatura para tentar entender qual é a ligação ou qual o caminho, o que acontece para que as terapias assistidas por psicodélicos tenham um efeito positivo na redução da ansiedade, na redução da depressão em pacientes com doenças graves. E aí eles colocam o seguinte, né, que as terapias assistidas por psicodélicos vão fazer esse papel de mediar, né? Então, como é que elas melhoram os níveis de depressão? Como é que elas melhoram os níveis de ansiedade? Na verdade, é porque elas favorecem a redução do sofrimento, do sentimento de sofrimento existencial, elas melhoram os níveis de desesperança, melhoram os níveis de espiritualidade, de bem-estar espiritual, melhoram a atitude em relação à morte, no sentido de aceitação da morte. E esse é outro ponto que eu quero falar depois. Mas, enfim, então, uma vez que a pessoa aceita melhor a condição dela naquele momento, que ela faz as pazes com a doença, como o Dr. Griffiths coloca, né? Estudos qualitativos também trazem esse tipo de relato de pessoas com doenças graves, que fizeram utilização de psicodélicos, né? Como se fosse mesmo uma reconciliação com a experiência, uma reconciliação, uma aproximação com a doença, essa experiência de conversar com a doença, de obter respostas por meio da doença. Então, isso favorece a aceitação ali da experiência da pessoa. Uma pessoa que aceita melhor a sua condição, uma pessoa que está bem espiritualmente, uma pessoa que de alguma forma consegue ressignificar a experiência, encontrando propósito, sentido naquilo, né? Então, uma pessoa nesse estado geral, muito possivelmente ela vai ter a sua ansiedade reduzida, ela vai ter a sua depressão reduzida. Porque muitas vezes a ansiedade, o medo, vem da não aceitação, vem da resistência, né? Vem de não aceitar aquilo que está posto. Eu acho que muito do sofrimento, principalmente no aspecto da morte, tem a ver com a não aceitação da experiência de ser humano, né? Principalmente nesse contexto de internet, rede social, em que eu posso editar a minha experiência, a experiência da minha vida virtual. Eu acho que, principalmente atualmente, a gente quer editar a nossa experiência real também, inclusive eu quero morrer, então eu vou resistir, só que não dá, né? Então, para mim, isso é muito forte, aceitando esse mundo como ele é e não como eu gostaria que eu fosse, aceitando a experiência de ser humano como é ser humano, né? Como é vivenciar essa experiência, e não como eu gostaria que ela fosse. E a experiência de ser humano, ela envolve, é um combo que vem junto um monte de coisas, um monte de experiências, mas que a morte, o fim, está ali junto, e não tem como eu descolar isso da minha experiência. Então, quando eu tenho acesso a possibilidades que me ajudam nessa aceitação, né, é o que essa revisão está dizendo, isso vai me ajudar a reduzir a ansiedade, a reduzir depressão no momento da morte. E aí, um outro estudo que eu acho muito interessante, que eu acho que dá para usar como uma base teórica para tentar explicar, né, como é que os psicodélicos vão mediar esse bem-estar, né, na proximidade da morte, é um estudo que, na verdade, ele vai propor um modelo de maturação do sofrimento existencial, das questões existenciais da qualidade de morte. E aí ele coloca, né, que esse processo de maturação das questões existenciais da qualidade de morte vai passar por 3 etapas. A primeira etapa é a percepção da realidade da morte, então você entender, você olhar, você enxergar que a morte existe, que ela vai acontecer em algum momento. A segunda etapa, né, não necessariamente a segunda etapa, mas enfim, o segundo ponto que eles trazem é a capacidade de metabolizar essa experiência com a ajuda de outros significativos. Então, para mim, nesse ponto, os psicodélicos têm um papel extremamente importante, como essa possibilidade terapêutica que vai me ajudar a metabolizar a consciência da morte,
a metabolizar, a digerir a consciência da finitude, principalmente quando ela está ali cara a cara comigo, quando não tem mais como eu fingir que não vai acontecer comigo. Né? E um outro ponto que eles colocam sobre esse processo de maturação das questões existenciais, a integração dessa realidade na vida psíquica. Então, primeiro eu tomo consciência da finitude, da morte, depois eu preciso metabolizar essa experiência, digerir essa experiência, e eu preciso integrar ela na minha vida psíquica. E aí, para mim, os psicodélicos eles vão atuar tanto nessa etapa de gestão, de metabolização dessa experiência, quanto de integração dessa experiência na vida psíquica da pessoa, né? Você trouxe aí, e de fato, né, diversos estudos, relatos, trazem muitas similaridades entre a experiência de quase-morte e as experiências causadas por psicodélicos, principalmente o DMT, né? E aí, me parece que essas experiências, a experiência psicodélica, especificamente, ela vai atuar de duas formas, né, para causar, para promover tanto essa metabolização da consciência da morte, quanto a integração disso, a integração de que eu vou acabar, que eu vou ter um fim na vida psíquica. A primeira delas, né, é justamente por essa possibilidade de alteração da percepção. Tem um estudo de uma pesquisadora americana, né, que já trabalha há alguns anos com psicodélicos. Eu achei muito interessante a fala que ela traz de uma... Agora, na verdade, é uma entrevista que eu vi dela, e aí eu não me lembro se ela está falando do estudo que ela desenvolveu, ou de um relato de uma paciente que ela assistiu, né, com os psicodélicos. Mas o relato da paciente é o seguinte: olha, a ansiedade que eu tinha a ver com a história que eu contava para mim mesma a respeito da minha doença e a respeito da morte. E agora eu vi que eu posso contar outra história. Isso depois da experiência psicodélica, né? Ou seja, que a ansiedade que ela tinha a respeito da morte tinha a ver com a narrativa interna dela, contando para ela mesma o que é a morte e como deve ser a morte. Então, a morte como causa de medo, medo do desconhecido, e isso pensando no contexto ocidental, principalmente, né? Como eu disse anteriormente, isso vai sofrer influência cultural. Mas então, ela passou toda uma vida sendo condicionada, ensinada a encarar a morte de uma forma. Então, era essa narrativa interna que ela tinha, que ela contava para ela mesma, ela acreditava nessa história, e que de fato faz sentido, porque a vida inteira, nesse estado ordinário de consciência, foi o que ela teve de informação a respeito da morte. Quando ela tem a possibilidade de, por meio das terapias assistidas por psicodélicos, enxergar isso por uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, ela tem a condição de reescrever essa história e de contar essa história para ela de uma forma diferente. E aí ela diz, então, que a ansiedade acabou, porque a história interna que ela conta é outra a respeito da morte, a partir dessa possibilidade de um outro ponto de vista. Bom, então quando a pessoa tem essa possibilidade de ressignificação, de mudança da perspectiva, tanto a respeito do porquê da doença, quanto a respeito da morte em si, da experiência de finitude, ela vai para um segundo ponto, que é o ponto da aceitação. E aí, isso faz com que ela relaxe, com que ela aceite, com que ela lide melhor com a experiência do fim, né? Mas algo que eu acho importante mencionar também é que não necessariamente isso vai acontecer com todas as pessoas que fizerem uso das terapias assistidas por psicodélicos. Por que eu falo isso? Porque eu não gosto também, não é que eu não gosto, mas eu tenho medo de vender uma ideia romantizada, tanto a respeito da intervenção, no caso a gente está falando das terapias assistidas por psicodélicos, quanto da morte em si, né? Porque, primeiro, elas são uma possibilidade, mas eu não tenho como garantir, até pelos próprios estudos, que elas vão funcionar para todas as pessoas e da mesma forma. Até porque a experiência psicodélica está intimamente ligada com a experiência de vida da pessoa. Então, a experiência aí, né, tem vários autores que vão colocar isso, né, de forma reflexiva, mas que a forma como a pessoa morre, na verdade, tem a ver com a forma que ela viveu. Né? E aí, pensando principalmente como profissionais de saúde, o nosso papel ali é muito pequeno. Imagina,
Uma pessoa que tem 50 anos de vida, 60, 80 anos de vida, seria muita prepotência da nossa parte achar que a gente vai chegar ali naquele momento e resolver todos os problemas dela, né? Aliviar ela de todo o sofrimento. Até porque também eu questiono muito uma frase da doutora Cicely Saunders, que é a seguinte: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Ou seja, se tiver alguém cuidando de você, todo sofrimento que você tiver vai ser tolerável. Não é isso que a prática mostra para a gente, né? Então, o meu medo é de abusar da vulnerabilidade humana, principalmente pensando em terapêuticas que podem ser vendidas, que vão gerar lucro. E aí eu acho que o problema não é gerar lucro. Nós estamos imersos numa sociedade capitalista, não tem muito como você fugir disso, né? Mas o problema é que essa seja a única finalidade e que ela tem que ser alcançada a qualquer custo, inclusive explorando a vulnerabilidade humana, a vulnerabilidade de pessoas que muitas vezes já estão no momento de extremo sofrimento, relacionado à experiência do sofrimento da doença, e nesse momento de medo da morte, de medo do desconhecido. Não, acho muito bom e importante todo esse contraponto, né, que você fez em relação à nossa empolgação, inclusive, a respeito dessas terapias. Eu acho sempre importante fazer, né, esse pé no chão. E queria só complementar, gostei muito dessa ideia de terapias psicodélicas entrando como no auxílio, né, dessa metabolização da consciência da finitude, da integração, né, e fico pensando que, de novo, né, acho que a literatura da primeira onda tem muito a nos ensinar. E quando eu leio esses autores, acho que tem duas coisas que eles colocam em relação a essas experiências que para mim fazem muito sentido, né? E aí quem está colocando, né, quando a gente fala desses autores, são pessoas que assistiram a muitas, muitas, muitas experiências, né, com psicodélicos. Então, eles têm, enfim, uma amostra clínica grande para poder afirmar que, por exemplo, é muito comum em experiências psicodélicas em geral, mas também com essa população, né, uma experiência de morrer sem estar com o corpo realmente morrendo, mas a experiência emocional, psicológica, corporal mesmo, ser uma experiência de morte que envolve a capacidade de entrega, de aceitação e de morte e de renascimento. Então, o que esses autores trazem, e que eu acho que faz muito sentido, é que um dos possíveis mecanismos de ação, né, para essas experiências psicodélicas poderem metabolizar a nossa consciência de finitude, é que se vive nessa experiência com a consciência expandida, com a percepção alterada, com outras perspectivas em ação e mil outros fatores, né, aí presentes, mas é como se fosse um certo ensaio para a morte, como se fosse possível morrer sem morrer. E quando se passa por essa experiência e banhado, né, quando isso envolve uma experiência com todas as qualidades de uma experiência mística, né, mas com um profundo senso, acho que de amor mesmo, de gratidão, algum senso de sagrado, né, independente de qualquer religiosidade, né, de reverência pela vida, faz muito sentido que morrer deixa de ser uma experiência tão pavorosa, a hora que você passa por ela, ainda que na realidade psíquica e corporal, e renasça, né? E o corpo ainda esteja aqui. Então, acho que essa é uma chave. E uma outra chave que eu acho que também é importante é que quando a gente fala também dessas experiências místicas, estudadas com esse nome pela ciência psicodélica, né? Com suas escalas e tudo mais, elas têm lá 6, segundo 6, alguns 6, segundo alguns 9, mas enfim, características principais, mas a característica central de uma experiência mística é uma mudança muito profunda no senso de eu e de uma percepção sentida mesmo de unicidade, de percepção vivida, de tornar-se ou de perceber que sempre se tratou disso, de uma interconexão profunda, real, literal,
com tudo que existe nesse universo. E quando essa percepção ela ocorre como experiência vivida e não experiência intelectual, para mim faz muito sentido. É uma mudança muito profunda no entendimento do que é consciência, do que é existência e do que é realmente finitude. Porque se eu me experimento como tudo que há, Sim. O que é a morte depois que o meu corpo para de funcionar? Com a sua fala, eu me lembrei de um estudo que também realizamos e foi publicado em início desse ano, se não me engano, foi publicado no início desse ano. Mas, enfim, a proposta era investigar a ansiedade de morte entre usuários e não usuários de psicodélicos. E aí eu estou falando isso por conta disso que você comentou, né, da experiência com psicodélicos como um ensaio, um laboratório, uma experiência de laboratório sobre, né, deixa eu ver como que vai ser quando eu morrer, né, pensando nessas proximidades de experiências, principalmente entre experiências de quase morte e psicodélicos. Bom, mas a proposta desse estudo foi avaliar níveis de ansiedade de morte entre usuários e não usuários de psicodélicos. O que é ansiedade de morte? A ansiedade de morte é aquela angústia, aquele incômodo, aquele medo que normalmente nós sentimos quando nós pensamos a respeito da nossa morte. Independente, né, da pessoa ter uma doença grave ou não, qualquer pessoa pode ter essa sensação, esse sentimento, nessa experiência interna, que a gente dá o nome de ansiedade da morte, tem a ver com isso, essa angústia que eu sinto quando eu penso na minha própria morte. Bom, isso é a ansiedade de morte. E aí temos algumas explicações, propostas teóricas presentes na literatura que vão tentar explicar como é a nossa atitude diante da consciência da morte. Né? Algumas teorias vão propor, por exemplo, que a nossa principal atitude em relação à morte é a negação da morte. Ou seja, eu evito falar dela, eu tenho medo de falar sobre, eu não quero pensar nela, então eu nego a morte. É uma estratégia de enfrentamento, é uma forma de lidar com a consciência da finitude. É uma possibilidade. Mas dois autores especificamente, né, eles fizeram uma outra proposta teórica, e aí eles disseram, não, a gente consegue lidar com a morte de uma outra maneira também, não só negando, mas eu consigo lidar com a morte, com a ideia da morte de uma maneira mais positiva, quando eu consigo encontrar, pensar, enfim, maneiras de perceber que mesmo depois da minha morte física, eu vou continuar vivo. E aí eles propõem, então, a teoria da transcendência da morte, que é justamente isso, a percepção, a crença, enfim, da possibilidade da continuação da existência, mesmo depois da morte física. Porque esse é o medo de muitas pessoas. Eu vou acabar, eu vou deixar de ser eu, o meu eu vai acabar, eu vou subir, mas, enfim, vai ser um escuro absoluto, um nada. Isso gera medo para muitas pessoas, um medo do desconhecido, enfim. E aí eles colocam que, então, a transcendência da morte, ela é essa outra possibilidade de lidar com a consciência da finitude quando eu encontro formas de continuar vivo de alguma forma depois da minha morte física. E aí eles criam, então, a escala de transcendência da morte. Então, nesse estudo que nós desenvolvemos, nós aplicamos, além da escala de ansiedade de morte, também a escala de transcendência da morte. Outros instrumentos também, mas vai fazer sentido para a nossa conversa agora, eu falar dessas duas, da escala de ansiedade de morte e da transcendência de morte. Bom, nós conseguimos uma amostra de 517 participantes, se eu não estou enganada, né? Foi um estudo com coleta de dados online, pessoas adultas que, né, tinham feito ou não uso de psicodélicos, foram convidadas a participar do estudo, e aí 2 resultados me chamaram mais atenção. Primeiro foi que, de fato, nós encontramos níveis menores de ansiedade entre usuários de psicodélicos, né? E um outro resultado interessante foi o seguinte, quando nós rodamos lá o modelo de regressão para tentar entender quais eram as variáveis que influenciavam no nível de ansiedade de morte,
nós encontramos que a única variável que influenciou foi a transcendência da morte. E aí, o que nós concluímos analisando esses resultados? Nós concluímos o seguinte, que possivelmente os psicodélicos eles têm um efeito indireto na ansiedade de morte. O nosso entendimento é de que os psicodélicos eles vão favorecer a transcendência da morte. Então, por meio da experiência psicodélica, eu percebo de alguma forma que eu posso continuar vivo depois da minha morte física. E aí os autores dessa teoria, só para exemplificar, esqueci de fazer isso no começo, né? Então, por exemplo, se eu tenho filhos, eu posso ter entendimento de que, mesmo depois que eu morrer, de alguma forma eu vou continuar viva nos meus filhos, né? Bom, eu gosto de arte, eu sou escritora, eu sou pintora, enfim. Eu posso continuar viva dessa forma também. Eu vou morrer, mas a minha obra vai continuar e eu vou continuar viva por meio dela de alguma forma. A conexão com a natureza. Bom, eu vou morrer, mas eu vou voltar para a natureza e aí as árvores vão continuar, os rios vão continuar e de alguma forma eu vou continuar viva por meio da natureza, né? Então, a interpretação que nós fizemos foi essa. A experiência psicodélica, ela possibilita a experiência de transcendência da morte. Então, de perceber essas possibilidades, justamente por meio desse estado ampliado de consciência que a experiência propicia, né? E aí, quando eu enxergo isso, quando eu vejo isso internamente, né? Quando eu tenho essa experiência, poxa, então, não é bem o que eu estava imaginando, né? Aí sim a minha ansiedade de morte reduz, né? Então, psicodélicos facilitando a transcendência da morte, uma vez que eu percebo que a morte física não necessariamente é o fim, isso faz com que eu tenha a minha ansiedade de morte reduzida. E uma outra proposta, né, quando eu falei lá no início de textos, estudos teóricos que eu tenho desenvolvido também, um deles foi utilizando uma teoria de enfermagem, a teoria da autotranscendência, proposta pela enfermeira, a doutora Pamela Reed, que é o seguinte, então nós escrevemos sobre, tentando explicar e buscando explicar como é que os psicodélicos podem favorecer o alívio do sofrimento espiritual e existencial por meio da autotranscendência. Então, a teoria da autotranscendência diz o seguinte, que mesmo em situações de vulnerabilidade, e aí a autora vai usar principalmente as experiências de doença e de envelhecimento, mesmo nessas condições, nesse cenário, a pessoa pode alcançar o bem-estar por meio da autotranscendência. E o que é a autotranscendência? Ela vai propor, então, que a autotranscendência é a expansão do eu. Diferentemente do que, né, também encontramos na literatura, falando de que a experiência com o psicodélico, ela vai promover a dissolução do ego, né, como se o ego deixasse de existir de alguma forma. Nessa teoria da autotranscendência, a doutora Pamela Reed vai falar que não, o caminho não vai ser pela dissolução do ego, mas na verdade vai ser pela expansão da experiência do eu, né? E essa expansão acontece em 4 níveis, né? No nível interno, então com uma possibilidade de entrar em contato com os meus valores, com as minhas crenças, né? Com a minha vida interior. Vai acontecer também externamente, quando eu tenho a possibilidade de ampliar, de melhorar qualitativamente a minha conexão com outras pessoas, com outros seres, com a natureza, enfim, né? Vai acontecer, essa expansão do eu vai acontecer também no nível transdimensional, que está relacionado, né, a experiências espirituais e existenciais, e vai acontecer também ao longo do tempo, né? Ela usa um termo específico, interno, externo, transpessoal. Eu não vou lembrar o outro, esse último termo, mas tem a ver com a expansão do eu ao longo da experiência do tempo, né? Então, experiências presentes que me ajudam a me conectar com experiências passadas, né? Me preparando para experiências futuras. Então, isso seria a expansão do eu nesses 4 sentidos por meio da autotranscendência. E aí, a proposta que nós fazemos é que
a experiência psicodélica, ela favorece essa experiência de autotranscendência, da expansão da experiência do eu internamente, externamente, de forma transpessoal, pensando na dimensão espiritual, e nessa experiência, né, da vida ao longo do tempo. E por meio, então, dessa experiência de autotranscendência, a pessoa consegue, mesmo, inclusive, justamente nessas situações de vulnerabilidade, principalmente doença e envelhecimento, encontrar o bem-estar. Uau, muito bom, querida. Acho que são mensagens finais, assim, bem colocadas e propícias para a gente encerrando essa conversa delicada, profunda, transcendente. Queria te agradecer muito pela presença e te ouvindo falar, assim, no final, fiquei pensando o quanto realmente viver numa cultura que nos ensine mais, né, a morrer, pode ser importante não só para os nossos momentos finais, mas talvez e especialmente para catalisar a vida e para catalisar, né, esse senso de eu que pode ir bem mais além da nossa percepção tão individualista, né? Enfim, muito obrigada, querida, pelo papo. Saí aqui com a cabeça fervendo de ideias. Sigamos próximas. Eu gravei esse episódio com a Ana numa quinta-feira de manhã. No final da tarde, a Ana me mandou uma mensagem falando: Yara, eu também tenho um podcast chamado Poesias para Ana. E eu gravei esse hoje, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Um grande abraço e até a próxima. Eu fui curiosa a ver o que era. E o poema se chama Quando está frio, no tempo do frio, do Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Ela realmente tem razão, tem tudo a ver com a nossa conversa. Deixo aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Quando está frio no tempo do frio, para mim é como se estivesse agradável, porque para o meu ser adequado à existência das coisas, o natural é o agradável só por ser natural. Aceito as dificuldades da vida porque são o destino, como aceito o frio excessivo no alto do inverno, calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita, e encontra uma alegria no fato de aceitar, no fato sublimemente científico e difícil de aceitar o natural inevitável. Que são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece, senão o inverno da minha pessoa e da minha vida? O inverno irregular, cujas leis de aparecimento desconheço, mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, da mesma inevitável exterioridade a mim, que o calor da terra no alto do verão e o frio da terra no cimo do inverno. Aceito por personalidade. Nasci sujeito, como os outros, a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais, nunca ao erro de querer compreender só com a inteligência, nunca ao defeito de exigir do mundo que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo.